Alô, alô você, salve, salve! Muito obrigado por vir mais uma vez ao nosso canal para aprender um pouquinho mais sobre pesquisa operacional. Olha aí, chega, rimou! Acho que era para acontecer, hein? Obrigado então pela presença, vamos lá para mais uma resolução de exercício ligada à modelagem, tá? Modelagem matemática. Como já falamos em outros exercícios, mas para você que chegou agora a gente repete. Na modelagem eu estou transformando processos, eu estou pegando o diagnóstico que eu fiz em campo e transformando em modelos matemáticos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fábrica que produz dois artigos, o artigo A e o artigo B. Vamos anotar aqui? Já vamos anotar aqui que eu tenho o artigo A e o artigo B, que deve passar por duas máquinas diferentes, M1 e M2. Se você quiser algum exemplo, sei lá, poderia ser uma máquina de solda, uma máquina de pintura, tudo bem? Então, o artigo A precisa ser soldado, precisa ser pintado e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, ó, a máquina 1, que é o nosso recurso, vou pôr aqui M1, e M2 eu vou colocar nesse ponto aqui, que seria a máquina 2. Então, você esteve lá no seu cliente e percebeu que a máquina 1, ela trabalha até 12 horas por dia. Então esse é o limite de trabalho dela. Vamos colocar aqui agora, ó, 12 horas. E a máquina 2 tem 5 horas como limite. Então imagina, pessoal, você esteve lá, você percebeu que a máquina 1 sim dá para rodar aí até 12 horas, mas de repente vamos imaginar que a máquina 2, a manutenção dela, a limpeza dela, acaba tomando um certo tempo que não permite um rendimento tão bom quanto o da máquina 1. Mas essa é a realidade da empresa. A gente está aqui para otimizar, para melhorar o funcionamento dela da forma como ela está. Aí vem aqui mais informações sobre os processos, né, sobre as máquinas e o produto. Então o produto A requer 2 horas de ambas as máquinas. Então eu coloco aqui, ó, 2 horas na máquina 1, 2 horas na máquina 2. Cada unidade do produto B requer 3 horas na máquina 1 e 1 hora na máquina 2. Está aqui, ó. O lucro líquido de A, olha aí mais uma informação que está chegando, ó. O lucro de A é de R$60 por unidade. E o lucro de B, R$70 por unidade. Tudo bem? Então aqui a gente fez, ó, a nossa tabelinha, separamos dados e agora fica melhor para a gente trabalhar. Tá meio torto aqui, mas dá para entender, né? Então, primeira coisa, definição das variáveis de decisão. Qual seria ali a nossa tomada de decisão para que essa empresa tenha o seu lucro máximo? Então, variável de decisão vai ser artigo A, que eu vou chamar de X1, e artigo B, que eu vou chamar de X2. Lembrando que o X1 é o número de artigos A fabricados, que devem ser fabricados, enquanto que X2 é o número de artigos B que devem ser fabricados. Ok, tudo pronto então para a gente iniciar a nossa função objetivo. Deixa eu trocar a tinta aqui para ficar separadinho. Vou começar aqui então a nossa função objetivo. Como que eu escrevo? Bom, lembra que a função objetivo eu vou sempre trabalhar com os dados, né, do lucro. Então eu vou maximizar o lucro fazendo como? Ó, 60x1 mais 70x2. Então eu chamei isso aqui de x2, tá lá, ó. Chamei esse aqui de x1, tá lá, ó. Prontinho. Agora temos restrições.
Se temos restrições, vamos anotar aqui as restrições agora. E uma das restrições é o tempo de uso da máquina 1. Olha ele aqui, ó. Ok? Como é que eu indico essa restrição aqui na minha equação? Ou melhor, na minha inequação, ó. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Então, o que eu escrevi aqui? Que trabalhando 2 horas na x1 mais 3 horas nas peças x2 ou nos artigos x2, não pode ultrapassar 12 horas diárias. Esse é o limite. E agora a restrição M2 ou máquina 2, vamos colocar aqui. Como que fica? Agora ficou fácil, a gente já fez aquele, né? Ó, que legal que fica aqui, ó. 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 5. Terminou? Não, ainda falta a condição de não negatividade, que a gente vai escrever aqui para encerrar mais um exercício. Condição de não negatividade. Como funciona isso aqui agora? x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Prontinho. Não esquece da condição de não negatividade, porque isso vai te lembrar quando nós formos usar o software de resolução. Tá claro para nós então, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a sua turma. Dessa maneira, essa informação chega a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.